um mergulho no Evangelho, e aí nós voltamos para a leitura, para a primeira leitura do livro de Isaías, porque a gente vai fazer sempre uma comparação, vamos fazer sempre aqui uma forma de comunhão, de perceber os detalhes do Evangelho na própria palavra do livro de Isaías. Nós vamos perceber que o profeta Isaías já falava, né, dos detalhes, já profeticamente, já anunciava, já falava. A gente vê uma ligação muito forte, uma ligação muito profunda. Isso é muito importante para a gente ver a unidade do Antigo com o Novo Testamento, como eu tenho dito para vocês. A gente vai crescendo no conhecimento da palavra, vamos ficando aqui experts no conhecimento da palavra, para que a gente possa aprofundar. Só se ama aquilo que conhece. Quanto mais eu conheço, mais eu amo. Quanto mais eu conheço a palavra, mais eu amo a palavra. E a palavra é Cristo. Quanto mais eu conheço a palavra, mais eu amo a Cristo. Então, é a experiência. O santo que disse que certa vez, eu não recordo o nome, mas ele disse certa vez que a ignorância da palavra, São Jerônimo, a ignorância das Sagradas Escrituras é a ignorância ao próprio Deus. Quem não conhece a Sagrada Escritura não conhece a Cristo. Então nós temos a possibilidade, a oportunidade de conhecer cada vez mais. Então vamos lá. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande e os operários são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie operários, que envie trabalhadores para a colheita. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois, queridos, nós estamos diante de uma palavra muito forte, muito linda, de Mateus, no capítulo 9, versículos 35, depois é capítulo 10, versículos 10, versículo 1, 6 a 8. Olha só, preste atenção nisso. O Senhor, ele caminha por regiões, ele percorre todas as cidades, todos os povoados, vai de cidade em cidade anunciando, e o grande anúncio de Cristo é a sua própria vida. O grande anúncio de Cristo é a sua própria presença. A presença de Cristo já é um grande sinal daquilo que é a grande necessidade de todas as pessoas. Mesmo que ele não curasse, mesmo que ele não libertasse, mesmo que ele não fizesse os cegos virem, como nós vimos ontem, aqueles 2 cegos que passaram a ver, mesmo que eles não fizessem nada que fosse exatamente assim próprio, né, do próprio Cristo, mas só a presença dele já seria fundamental, já seria tudo para que a nossa vida fosse diferente. Por isso que nós devemos nos aproximar de Cristo, independente daquilo que nós queremos ou necessitamos. Devemos nos aproximar de Cristo pelo que Ele é Deus. Mas veja só,
ele começava a anunciar, pregar o Evangelho. Ele começava a pregar o Evangelho e curava todo tipo de doenças, de enfermidades, todas as pessoas. E ele vendo as multidões, olha só quantas pessoas foram multidões, vendo as multidões, aí surgia um sentimento profundo lá das entranhas do seu coração. E ele se compadecia das multidões. E ele disse, porque eram como que ovelhas que não tinham pastor. O compadecimento, a compaixão de Cristo era essa. Essas pessoas, elas são como ovelhas sem pastor. E que nós podemos fazer uma observação. Nós que conhecemos o pastoreio de ovelhas, ovelhas mesmo, um animalzinho lá. A ovelha, ela conhece a voz do pastor, não é verdade? A ovelha sabe quem é o pastor, a ovelha conhece a voz do pastor. Já fizeram vários testes com pessoas tentando imitar a mesma voz do pastor para poder ver se as ovelhas o seguiam, e as ovelhas nem aí. Tem até vídeos na internet que mostram isso. A ovelha conhece a voz do pastor, a ovelha conhece o cheiro do pastor, a ovelha conhece o timbre da voz do pastor, a ovelha reconhece a presença do pastor e ela segue o pastor. E ele disse assim, Jesus, essas ovelhas, elas estão cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Minha gente, uma ovelha que não tem pastor, ela fica perdida no caminho. Ela fica perdida e esse tempo em que ela fica perdida, ela começa a caminhar de forma aleatória. Ela vai andar de forma aleatória e não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E isso vai fazer o quê? Com que ela fique cansada e abatida. Eu não sei se você está se sentindo assim, cansado e abatido. Não sei se você já se sentiu assim em algum momento da sua vida, cansado e abatido. Não sei se você realmente tem esse sentimento, como se você estivesse caminhando de forma aleatória, sem um rumo, sem um sentido, e a vida vai passando e você não está sabendo realmente para onde você vai, ou mesmo para onde você quer ir. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho vai ser ali suficiente. Porém, isso vai trazer o quê? Cansaço e abatimento. E eu quero hoje dizer para você que Cristo é o bom pastor que se apresenta a você nessa manhã, nesse despertar, para te reorientar. Nosso Senhor quer te dar um novo destino, um novo rumo. O Senhor quer te dar de novo uma nova orientação. E essa orientação vai fazer com que você, de novo, volte a caminhar no caminho que vai te fazer feliz, que vai te fazer orientado. Você vai deixar de ser desorientada para ser orientado. Você vai deixar de ficar aí andando como que em círculos, sem sair do lugar. Você anda e volta para o mesmo lugar, anda e volta para o mesmo lugar. Coisas novas não acontecem, você não consegue dar novos passos, você não consegue construir nada de novo, e as coisas vão ficando aí, e a vida vai passando, e você não vai encontrando sentido, nem muito menos a felicidade. E aí aparece Jesus como o bom pastor, que diz: ei, minha ovelhinha amada, eu estou aqui, escuta a minha voz, me segue, você vai andar agora da forma certa. A gente sabe o quanto é importante nós sermos direcionados, o quanto é importante nós termos alguém que diga assim: ei, tá bom, agora você vai ter que caminhar no sentido da tua vida que Deus te criou para viver. Esse é o papel do evangelizador, daqueles que são evangelizadores. Esse é o meu papel aqui, de te levar também, te reconduzir ao caminho do bom pastor. Nós sabemos que a passagem do bom pastor está lá em João, no capítulo 10. Mas aqui também nós temos essa força da palavra desse bom pastor, que se compadece,
que vê que as ovelhas estão caminhando de forma aleatória, como cansadas, abatidas, como sem um pastor, e aí o próprio Cristo olha para os apóstolos e diz essa frase que é uma frase marcante na história: a messe é grande, os operários são poucos. Jesus disse isso há 2000 anos atrás e hoje continua essa passagem viva demais, atualíssima. A messe é grande, os operários são poucos. Se você faz um evento na paróquia, são poucas pessoas que ajudam. Você faz um evento na comunidade, são poucas pessoas que ajudam. Você vai fazer uma evangelização, são poucas pessoas que estão lá dispostas a ajudar, a contribuir. As pessoas, elas são rápidas em pedir, mas são lentas em ajudar. Nós somos rápidos em querer para nós as graças, mas somos lentos em querer ajudar os outros a receber essa graça. Isso tem que se inverter, porque quanto mais eu te ajudo a você receber a tua graça, mais eu recebo para mim também. Mas a graça que está no final do Evangelho diz assim: de graça recebestes e graça deveis dar. Vai entrar aqui um grande sentido da evangelização, que é exatamente esse aqui. Eu vou dar de graça o que eu recebi de graça. Eu vou ofertar, e isso é exatamente o amor gratuito. O amor gratuito. Eu amo de graça. O amor, ele é gratuito, gente. Quando não há gratuidade no amor, o amor já está falido. Tem que haver gratuidade no amor. Eu amo de graça. Se eu for amar esperando sempre o pagamento desse amor, eu já deixei de amar e preciso reavivar a minha experiência do amor. Isso é a coisa mais certa que nós podemos encontrar na vida. Quem fica sempre esperando dar, quem fica sempre dando, esperando receber alguma coisa, você já perdeu o mérito daquilo que você deu. Você tem que dar de graça e o retorno vai ser claro, o retorno vai ser próprio daqueles que estão no caminho. Deus vai dar. Se as pessoas não derem, não se importe, Deus vai dar. Se as pessoas por acaso forem ingratas, e serão ingratas, porque é natural, né? O homem está corrompido pelo pecado original, apesar de Deus nos ter salvo, nos liberto, mas o homem insiste nas concupiscências, que são as inclinações ao mal. Nós vamos sempre nos reconhecer necessitados e vamos saber que tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que acredita. Então é exatamente isso, olha: de graça recebestes, de graça deveis dar. De graça recebestes, de graça deveis dar. O Senhor está me dando tudo de graça, eu também vou dar de graça. Vou dar o meu coração, vou dar a minha vida. Vou dar tudo aquilo que eu sou chamado a dar. Por quê? Porque a messe é grande e os operários são poucos. Aí o Senhor diz assim: meus filhos, peçam operários à messe, peçam ao Pai. E nós vamos pedir. Aqui nós temos um relato concreto do pedido pelas vocações. Dai-nos, Senhor, santas vocações sacerdotais, santas vocações religiosas, santas vocações matrimoniais. São os estados de vida, e aqui nós reconhecemos que em cada estado de vida há uma peculiaridade, uma graça concreta para a evangelização da humanidade, para que Cristo ele venha cada vez mais a ser proclamado entre as nações. Olha, começa dizendo assim: Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando, pregando o evangelho, curando todo tipo de doença e de enfermidade. E ele via as pessoas, via as multidões, mas nas multidões ele via uma pessoa, porque Jesus ama com amor pessoal. E ele vendo com amor pessoal, ele olhando aquela dor, ele dizia: esse meu filho está cansado e abatido como uma ovelha sem pastor. Essa minha filha está cansada e abatida como uma ovelha sem pastor. E eu vou chegar nessa minha ovelha, e eu vou agora cuidar dessa ovelha, vou tocá-la, vou curá-la. Vocês sabem, contei certa vez uma história
e vou contar novamente para aqueles que não ouviram. Aqueles que ouviram, tenham paciência e tenham também aí caridade com os que não ouviram. E quando a gente escuta uma história 2 vezes, a gente aprende mais. Olha só, o aprendizado ele é também pela repetição. Certa vez estava lá um grupo de excursão na Terra Santa, e na Terra Santa lá ainda se veem aqueles pastores de ovelhas, como antigamente, com aquele cajado na mão, com aquelas ovelhas lá, e eles pastoreando. É um costume, é algo que é próprio da cultura. E aí o pastor com aquela ovelha, com aquele cajado, com aquela ponta assim, não é? Com aquele cajado do bispo, e aí aquele pastor lá, e aí a excursão, o ônibus da excursão parou do lado, lá onde tinham cerca assim de uns 3 pastores assim, com as suas ovelhas, e aí eles ficaram olhando, e o padre que estava lá com o povo da excursão começou a falar, e aproveitou aquela cena para poder também relatar e evangelizar. E aí, quando eles param, acontece um fato. O pastor lá, ele pega a ovelha pelo cajado, puxa, ele pega e sabe o que o pastor faz? Ele quebra a pata da ovelha, assim, quebra a pata da ovelha. Então eles ficaram abismados. Como é que pode? Como é que uma pessoa pode fazer uma ruindade dessa? Quebrar a ovelha, quebrar a pata da ovelha. E ele quebrou a pata da ovelhinha e ficou com a ovelha aqui no seu colo, com a cabeça aqui no seu ombro, e ele segurava aqui como se segura uma criança, né? Um bebê. E aí todos ficaram lá, e aí o padre tomou coragem e foi lá conversar com o pastor e perguntou: mas por que o senhor fez isso? Por que o senhor quebrou a pata da ovelha? E ele disse o seguinte: olha a resposta do pastor. Essa ovelha, na última semana, ela se perdeu 4 vezes. Ela ia morrendo num abismo. O lobo ia pegando essa ovelha, e ele começou a contar vários relatos de cenas que a ovelha poderia ter sido morta durante aqueles dias. E aí ele disse assim: mas por que o senhor quebrou? Então, eu quebrei por quê? Porque ela vai precisar passar uns dias no meu colo. Ela vai precisar passar uns dias no meu colo. Eu coloco a cabeça dela aqui no meu ombro para ela ficar com os ouvidos mais perto da minha boca. Ela vai conhecer melhor o timbre da minha voz. Eu coloco a cabeça dela aqui no meu ombro para ela sentir melhor o meu cheiro, para ela reconhecer melhor o meu cheiro, para ela sentir o quanto eu quero o melhor para a vida dela. E ela nunca mais vai se afastar, nunca mais vai se perder, e sempre que eu chamar, ela vai correr aos meus braços, porque ela conhece a minha voz, e ela vai provar do quanto é bom estar no meu colo. Ela vai provar do quanto é bom estar sentindo as batidas do meu coração, porque quando ela está aqui no meu colo, o meu coração vai bater, e vai bater junto ao corpo dela, e ela vai perceber que não há lugar mais seguro, não há lugar mais feliz para ela do que no colo do pastor. Minha gente, que ensinamento forte, que ensinamento lindo. Nós poderíamos aqui terminar o despertar agora e dizer muito obrigado, Senhor, porque eu entendi tudo já. Eu já entendi tudo, não precisa mais dizer nada, já entendi tudo e quero agora apenas ficar no teu colo. Gente, vamos agora fazer uma analogia. Sabe, às vezes que nós nos sentimos assim quebrados. Gosto muito de uma frase de Dom Henrique, né? Dom Henrique Soares, nosso bispo amado, que foi para o céu agora, nesse ano. Dom Henrique Soares, um bispo tão querido, tão amado. Tive a alegria de estar lá com ele na casa dele, na diocese dele. Pude sentir quanto ele tem essa voz de pastor. E aí, às vezes ele diz assim, olha, às vezes nós nos sentimos alquebrados pelo tempo. E é isso.
Talvez você se sinta assim, quebrado pelo tempo, doente espiritualmente, doente fisicamente, doente emocionalmente, quebrado, como com uma pata quebrada, sem condições mais de fazer o que você gostaria de fazer. Talvez você não tenha hoje mais a força física de fazer o que você queria fazer, do que você fez um dia. Talvez você não tenha mais a força, a saúde emocional para fazer o que um dia você queria fazer isso. Um dia que você quis fazer, aquilo que você fez um dia. Talvez você não tenha mais hoje a força espiritual que você um dia teve para pregar, para evangelizar, para fazer o bem como você queria fazer. E talvez você se sinta assim hoje aí na tua casa, meio que inútil, meio que sem força, pelas quedas, pelos abismos, pelas perseguições, pelos vícios, pelos pecados, pelas tribulações, pelos dissabores, pelas contendas, pelas dificuldades financeiras, pelas dificuldades familiares. Mas eu quero dizer para você que nesse dia em que o Senhor olhou para aquela multidão e viu que elas estavam feridas, viu que elas estavam lá cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor, é o mesmo Cristo que olha para você nessa manhã do despertar do dia 5 de dezembro, às 7h18 da manhã, e diz assim: esse meu filho está assim, cansado e abatido como uma ovelha sem pastor. Eu vou agora lá nele, vou quebrar a sua pata, vou colocar nos meus ombros, no meu ombro, vou fazê-lo sentir novamente o cheiro, o meu cheiro, vou fazê-la sentir novamente aqui de pertinho o timbre da minha voz. Ela vai ouvir a minha voz, vai passar 15 dias ouvindo a minha voz, vai passar 15 dias ouvindo sentindo o meu cheiro, vai passar 15 dias sentindo as batidas do meu coração, tocando no seu próprio corpo, no seu próprio coração, e eu vou fazê-la novamente reavivada na vida. Eu vou fazê-la, eu vou torná-la a viver, eu vou ressuscitar. Esse meu filho que estava morto, essa minha filha que estava morta, eu vou ressuscitá-la, eu vou curá-la, vou curar o olhar espiritual, vou dar uma nova visão espiritual, vou tirar todo tipo de surdez e vou dar um novo tipo de graça para que ela possa ouvir a minha voz, o meu chamado. Vou tocar o seu coração cansado, aflito, ferido, vou curar, tocar com as minhas próprias mãos e vou curá-la. Vou fazer com que esse meu filho, ele torne novamente a sentir-se como uma ovelha que tem pastor. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Agradeça porque isso tudo foi para você. Agradeça porque tudo isso é para a tua vida. Agradeça porque o Senhor sabe de tudo. E por saber de todas as coisas, Ele nos concede a palavra certa. O Senhor sabia que você estava caminhando assim, cansada, abatida, como uma ovelha sem pastor. Ele aparece hoje diante de você, quebra a tua pata, te coloca no colo dele e te faz sentir a força e a graça e a alegria de uma pessoa que volta novamente a ser direcionada pelo bom pastor. Agradeça, diga amém. Muito obrigado. Se você foi tocado, agradeça. Se você foi tocado, se não foi, não tem problema. Fique aí, continue aí, acreditando que o Senhor vai falar para o teu coração. Olha que graça, gente. Minha Nossa Senhora, isso é muito forte. Muito, mas muito forte. Muito forte. Olha, às vezes nós passamos um tempão esperando algo, né? E o Salmo de hoje diz assim: felizes são aqueles que esperam no Senhor. Em quem é que você está esperando? Nas pessoas? Você está esperando nas pessoas? Você está esperando no Senhor? Se você esperar no Senhor, você vai ter a graça de perceber que o Senhor, Ele vai te conceder a graça que você precisa na hora certa. Muito obrigado, Senhor. Mas olha só também a leitura, eu falei para vocês, né? Sempre vamos fazer vamos fazer aqui essa junção entre o Evangelho e a leitura. Nós vamos ver que graça. A leitura de hoje é de Isaías, no capítulo 30, e aí alguns versículos aí que são quebrados, mas depois você vê. Diz assim:
Assim fala o Senhor, o Santo de Israel, povo de Sião, que habitas em Jerusalém, não terá motivo algum para chorar. Ele te comoverá a voz do teu clamor. Logo que te ouvir, ele te atenderá. Você está ouvindo isso? Como é que pode? Olha só, que palavra forte. Não terá motivo algum para chorar. Ele ouvirá a tua voz. Ele ouvirá a voz do teu clamor. O Senhor, logo que te ouvir, te atenderá. Mas vamos agora perceber. Por que a ovelha foi colocada aqui? Porque para ela poder ouvir a voz do pastor, para ela poder sentir o cheiro do pastor, para ela poder estar ali na intimidade do coração do pastor. Mas ao mesmo tempo acontece uma graça aqui que nós ainda não percebemos no Evangelho e que nós vamos perceber agora na leitura. Perceba bem, da mesma forma como a ovelha está com a cabeça aqui e ela pode ouvir a voz do pastor, agora com a cabeça aqui a ovelha também pode falar, porque o ouvido do pastor está bem pertinho. Gente, olha que graça! O Senhor nos possibilita também ouvir a nossa voz. Nós ouvimos a sua voz, mas Ele também ouve a nossa voz. Isaías diz: logo que eu te ouvir, Ele te atenderá. Talvez você esteja falando na tua oração ainda longe de Deus. Talvez você ainda tenha pedido e o teu pedido está como que distante. Você tem que se aproximar, colocar a tua boca no ouvido de Jesus. Você tem que fazer o ouvido de Jesus sentir o timbre da tua voz de pertinho. Você tem que fazer Jesus se arrepiar com o timbre da tua voz. Não é assim? Não é assim que acontece? É isso mesmo, isso é intimidade. E o nosso Deus, Ele é mais íntimo de nós do que nós mesmos. Nós precisamos voltar a ser íntimos dele. Coloca a tua boca no ouvido de Jesus e fala, porque logo que te ouvir, Ele te atenderá. O Senhor, de certo, dará a todos o pão da angústia e a água da aflição. Não se apartará mais de ti o teu mestre. Não se apartará mais de ti o teu mestre. O que é o pastor? É o mestre. Não se apartará mais de ti o teu mestre. Teus olhos poderão vê-lo. Teus olhos poderão vê-lo, teus ouvidos poderão ouvir a palavra de aviso atrás de ti. O caminho é este para todos, segui por ele, sem desviar-vos à direita ou à esquerda. Gente, o Evangelho trata de ovelhas abatidas e cansadas como se não tivessem pastor. Por quê? Porque essas ovelhas, elas estão perdidas, elas se desviaram do caminho. Aí vem Isaías e diz assim: o caminho é este para todos, segui por ele, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, continua firme nesse caminho, continua firme nesse propósito, continua firme nesse chamado, continua firme na tua vocação. Você que é padre, continua firme na tua vocação. Você que casou, continua firme na tua vocação. Você que é religioso, continua firme na tua vocação. E juntos nós vamos fazer o quê? Evangelizar. Por quê? Porque a messe é grande e os operários são poucos. E há uma grande necessidade de nós sermos evangelizadores, de irmos até os confins da terra, se preciso for, para anunciar o nome de Cristo. Minha Nossa Senhora, que coisa forte. Deus é maravilhoso demais, gente. Deus é muito maravilhoso porque vem nos relatar isso, vem nos fazer viver e experimentar isso, vem nos fazer experimentar essa graça. Quantas vezes nós ainda não entendemos que nós nascemos para essa intimidade e nós precisamos fazer com que essa graça chegue ao maior número de pessoas através da evangelização. O fato de você ir agora no aviãozinho e compartilhar para outras pessoas, é isso, nós vamos evangelizar juntos. Nós vamos evangelizar juntos. E olha a unidade do Evangelho com a profecia de Isaías. Quem não entendeu isso ainda, fica perdido na leitura da palavra de Deus.
fica perdido no conhecimento da palavra de Deus, não sabe que há uma ligação, uma intimidade profunda. Falei para vocês desde segunda-feira, o Antigo Testamento aponta para o Novo, nós sempre vamos ter essa unidade. Vejamos ainda: ele te dará chuva para a semente que tiveres semeado na terra. Você está semeando? Você está semeando? O que é que você está semeando? Se você começar a semear, a palavra de Deus diz, ele vai te dar chuva. Agora, tem gente que está esperando a chuva para começar a semear. Não! Você tem que começar a semear. Quando você semear, Deus vai dar a chuva. Quando você começar a semear, Deus vai derramar a chuva de graça. Não fique parado esperando chover para começar a semear. Ele te dará chuva para a semente que tiveres semeado na terra. E o fruto da terra será abundante. O fruto da terra será abundante e rico. Nesse dia, o teu rebanho pastará em vastas pastagens. Aqui eu tomo posse. Eu quero agora considerar a família Despertar como meu rebanho, aqui também, como uma espécie de um pastoreio que Deus me confiou, assim como de toda a comunidade vinde a mim. E quero agora profetizar que o fruto da terra será abundante e rico na tua vida. Quero profetizar que este rebanho aqui no Despertar pastará em pastagens abundantes, em vastas pastagens. Teus bois e teus animais que lavram a terra comerão forragem salgada, limpa com pá e peneira. Haverá em toda montanha alta, em toda colina elevada, arroios de água corrente, num dia em que muitos serão mortos com o desabamento de seus torreões. A lua brilhará como a luz do sol, e o sol brilhará 7 vezes mais, como a luz de 7 dias, no dia que o Senhor curar a ferida de seu povo e fizer sarar a lesão de sua chaga. O Senhor vai curar a ferida de seu povo e a lesão de suas chagas, as lesões dos corações, as lesões nas almas, as lesões espirituais. O Senhor vai curar, porque Ele é o bom pastor. E tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é providência. A tua pata, que quebrou, a tua ferida ocasionada pelo mundo, pelas dificuldades da vida, elas vão servir de providência para que você permaneça firme nos braços, no colo do Pai. É isso, gente. Você foi chamado, meu filho, a hoje entender isso. O Senhor te quer no colo dele. Minha filha, Deus te concedeu a graça de você permanecer no colo dele, ficar no colo do Pai, permanecer no colo do Pai, sentir o cheiro do Pai, ouvir a voz do Pai, sentir a intimidade do coração do Pai. Porque assim como Cristo teve compaixão daquelas pessoas e viu que elas estavam cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor, Jesus viu o teu abatimento, Jesus viu o teu cansaço, Jesus viu as tuas dores, Jesus viu as tuas dificuldades, e aí Ele veio hoje, te levantou, te despertou para que você pudesse estar nos braços dele. Jesus não te deixaria à mercê do teu abatimento e do teu cansaço. Ele viu que você estava como que uma ovelha sem pastor. Ele te abraça, te coloca no colo e diz: tu és meu, tu és meu, tu és minha. E você olha para ele e diz: sim, Senhor, tu também és meu, e isso me basta. E isso me basta. Amém. Que graça, gente. Quanta graça. Meu Deus do céu, quanta graça. Você tem que fazer a lexio divina. Você tem que fazer a leitura orante da palavra. Você tem que perceber que o Senhor, Ele se revela pela palavra. No Evangelho, na leitura, no Salmo. É muito forte isso. O que
eu não acredito ainda que tem gente que ainda não reza com a palavra. Meu Deus do céu, como é que nós vamos ter uma direção? Que direção nós vamos ter na nossa vida se não for pela direção da palavra de Deus? Tem gente que quer ouvir todos os vídeos, todos os padres, tentando ouvir alguma... Deus está te falando aqui na palavra, de forma pessoal. Faça isso e você terá essa graça. Amém? Então, é isso que nós devemos fazer hoje. E convido você a rezar com a palavra de Deus, a rezar na intimidade da palavra de Deus, a ter essa intimidade cada vez mais forte, a saber de que você é essa ovelhinha amada, ovelhinha querida, que está nos braços do bom pastor. Reze com esse evangelho hoje, com essa leitura. E aí você também pode fazer uma experiência com João 10, que é a passagem do bom pastor, que você vai ver que o ladrão, o inimigo vem para matar, roubar e destruir. O bom pastor vem pela porta. O inimigo ele vai tentar pular a cerca, mas você não vai mais permitir. Você vai conhecer a voz do pastor e você não